Olá, pessoal, engenheiros e engenheiras e simpatizantes da construção civil. Vamos para mais uma resolução de problema, né, de exercício da disciplina de Hidráulica 1, agora sobre sistemas hidráulicos em tubulações. No caso, nesse primeiro problema, vamos resolver um sistema hidráulico em série. Então, aqui no caso, nós temos os dados, né, de um sistema de abastecimento de uma pequena cidade, que foram colhidos aí para a resolução de uma situação, né? Então, aqui nós temos uma vazão de distribuição de 83,5 litros por segundo, o comprimento de uma rede adutora de 9 quilômetros e aqui um manancial abastecendo um reservatório por meio dessa edutora, né? Dessa rede adutora. Então, temos aqui a cota do manancial, o nível dele, e a cota do reservatório de distribuição. Nós temos que dimensionar o diâmetro dessa rede adutora, considerando aí que o material, né, possui um fator de atrito estimado, obtido por tabelas, de 0,016. E, sendo necessário assim, e se necessário, iremos adotar um diâmetro misto, né, um sistema em série, para essa rede adutora que liga esse manancial a esse reservatório. Vamos ainda determinar as pressões estáticas e dinâmicas no ponto A da figura, né? E podemos desprezar aí as perdas por conexões e de carga cinética para fazer essas verificações. Aqui a imagem, né? Imagem da figura que nós iremos trabalhar, né? Do problema que nós iremos resolver. Então aqui nós temos o manancial neste nível, né? 221,45, e aqui o reservatório sendo abastecido por gravidade, né? A 192,20. Níveis constantes, né? Isso nos dá aqui uma hipótese de regime permanente uniforme. Então, a vazão de 83,50, 9 km de comprimento, essa adutora, né? Temos aqui o ponto A 1,5 km situado, né, nessa adutora, com um nível geométrico, aqui ficou NA, mas é nível geométrico de 190 metros, né? Beleza, pessoal? Então, a gente precisa determinar o diâmetro dessa adutora e calcular a pressão estática e dinâmica nesse ponto aqui. Bom, para resolver esse problema, né, e conhecendo a perda de carga total ali, que está expressa pelo desnível entre o manancial e o reservatório, né, então fazendo ali a subtração entre as cotas, né, a gente tem esse desnível de 29,30 metros. A gente pode calcular o diâmetro dessa adutora por meio da fórmula universal, uma vez que foi nos dado ali o fator de atrito, né? Então, a gente utilizando a fórmula universal em função da vazão, a gente consegue calcular essa perda, esse diâmetro, né? Nós temos aqui a perda de carga dado ali pelas cotas piezométricas, né? O desnível entre o reservatório. Temos o fator de atrito, estimado ali, temos o comprimento da adutora de 9.000 quilômetros, 9.000 metros ou 9 quilômetros, temos a vazão, 83,5 litros por segundo, basta aqui isolar o diâmetro, né, para a gente encontrar essa informação que a gente precisa, que é esse dimensionamento, né. Então, isolando o diâmetro nessa equação, está aqui fator de atrito, coeficiente, né, da carga cinética da fórmula em função da vazão aqui constando. Temos aqui o fator de atrito, o comprimento da adutora e a vazão aqui em metros cúbicos por segundo, né? E aqui a perda de carga, a diferença de cotas piezométricas ali entre os reservatórios. Isso nos deu aqui um diâmetro de 0,0309 metros aproximadamente, né? Que nos dá aí um diâmetro de 309 milímetros aproximadamente, né? Obviamente que a gente precisa escolher um diâmetro comercial aí para instalar. Podemos observar aí que o comprimento da adutora é extenso e que o diâmetro calculado foi esse, 309 milímetros.
o que nos leva a um comercial aí de 350 milímetros, se a gente, dependendo do material que a gente for trabalhar, né? Os tubos geralmente de grandes diâmetros, eles aumentam de 50 em 50 milímetros, quando ficam muito grandes, muitas vezes de 100 em 100, né? Então, 100, 150, 200, 250, 300, 350 e assim sucessivamente, né? 600, 700, né? À medida que ele aumenta. Isso varia de acordo com o fabricante e o material, mas aqui a gente está trabalhando com essa aproximação, né, de 50 e 50 milímetros. Então, isso, né, se eu adotasse 350 milímetros em toda a extensão desses 9.000 metros, né, desses 9 quilômetros, esse desnível, né, essa perda de carga seria um pouco maior do que a desejada ali no projeto, né, aquelas cotas piezométricas. Então, para solucionar esse problema, a gente pode usar o conceito de conduto equivalente a um sistema, né? Aplicar ali um sistema em série. No caso, o quê? Trabalhar com diâmetro misto, né? Eu adotar 2 diâmetros ali que gerem uma perda de carga equivalente a esse diâmetro de 309 milímetros que a gente calculou. Então, eu posso pegar 2 diâmetros comerciais, né? E adotar dentro desses 9.000 metros um trecho de um diâmetro e um trecho de outro, né? Um trecho de 300 e um trecho de 350, por exemplo, né? Ou de um diâmetro qualquer, né? Eu estou aproximando aqui perto do diâmetro calculado, que é o mais óbvio que a gente pode fazer, né? Então, a gente pode adotar um sistema, né, com um tubo de 300 e outro trecho com um tubo de 350, tendo assim a mesma perda de carga, né? As mesmas cotas piezométricas lá entre manancial e reservatório que o diâmetro de 309 nos proporciona. Nos restando aí determinar qual seria o comprimento necessário para o tubo de 300 e para o tubo de 350 para gerar esse desnível, né? Lembrando aí que a principal característica de um sistema em série nos condutos vai percorrer a mesma vazão e a perda de carga entre as extremidades, né, desses 9.000 metros vai ser a soma de carga da perda de carga de cada tubo, né? Então aqui eu tenho a vazão igual, que vai passar pelo tubo de 300 e pelo tubo de 350, né? E a perda de carga é a soma do que ocorrerá nos dois, né? Para gerar o mesmo desnível. Isso nos leva a essa expressão, né, vista anteriormente nas apresentações teóricas da nossa unidade curricular. Então, a gente tem aqui, pela fórmula de Darcy, né, uma vez que foi nos dado aqui o fator de atrito, a fórmula universal, temos aqui que a perda de carga no sistema, né, ao longo de todo o conduto, é igual à soma das perdas de carga no sistema em série, né, nos condutos que eu adotar no sistema em série. Se eu adotar 1, 2, 3, né, de 1 até N, né, então a somatório das perdas de carga de 1 até N, dependendo da quantidade de trechos que eu adotar lá, né. Aqui a gente está supondo que teremos 2 trechos, então logo a perda de carga gerada no tubo de 309 milímetros, lá 0,309 metros, vai ser igual à perda de carga no tubo de 300 mais a perda de carga no tubo de 350, nos utilizando aqui da equação de Darcy, né? Então aqui o L nós temos, né, que é o 9.000 metros, falta aqui L1 e L2, o que nós precisamos encontrar, certo? A saber aqui, né, que já melhorando um pouco essa expressão algébrica, né, que L1 é igual a L menos L2, né? Eu tenho aí essa relação, uma vez que eu tenho um sistema linear ali, né? Então aqui eu já consegui deixar uma variável só dentro dessa equação, né? Uma incógnita, né? Consegui deixar aqui somente o L2 como incógnita, né? Uma vez que o L eu conheço. E aí, posteriormente, obviamente, eu acho L1, encontrando L2. Então aqui basta eu ir resolver essa equação, né? Por álgebra aí, né? O famoso vai para lá, vem para cá da equação, né? Eu vou melhorando um pouco ela, né? Desenvolvendo as expressões que eu tenho aqui, até conseguir encontrar este L2, né?
Então não irei detalhar esse passo a passo, né? Uma vez que nós resolvemos isso constantemente aqui nessa unidade curricular e em várias outras do curso aqui de Engenharia Civil. E por fim, encontraremos aqui o L2, né? Que foi a única incógnita que sobrou ali na equação, que nos deu aqui 2.394 metros para esse diâmetro de 350, né? O que nos leva a 6.605 metros para um diâmetro de 300, né? Subtraindo aqui 9.000, a soma dos dois, obviamente, tem que dar o comprimento total da linha, né? Então, eu vou trabalhar com essa metragem para o tubo de 350 e essa metragem para tubo de 300. Isso vai me dar aquele desnível desejado, né? Importante aqui observar, né, que o 300 milímetros deu uma metragem maior. Isso é óbvio, né? Porque o diâmetro calculado deu mais próximo de 300 milímetros do que 350. Então, aí, a hora que eu fiz esse balanço ali na equação, né, do sistema em série, eu fiquei com um comprimento um pouco maior para esse diâmetro, né? Uma vez que ele se aproxima mais ali do diâmetro calculado. Enfim, conseguimos aqui gerar também uma economia, né? Se eu trabalhasse com 350 milímetros ao longo de 9.000 metros, eu gastaria muito mais, né? Aqui, 6.605 metros que eu poderia comprar de um diâmetro mais barato aqui, né? Se eu não adotasse um sistema em série, por exemplo, um diâmetro menor, consequentemente, menos material se gasta, vai ser mais barato no mercado, né? Enfim, conseguimos aqui solucionar a situação, né? Agora vem uma segunda etapa aqui da resolução do problema, que é a determinação de cargas de pressão estática e dinâmica naquele ponto A, que é uma situação muito comum em redes de abastecimento de água, né? É a gente saber pressões em alguns pontos da rede. Depois nós vamos ver isso com mais apuro lá em coleta e tratamento de resíduos, né? No 9º semestre. Mas a gente precisa conhecer a pressão em vários pontos do sistema para saber se precisa de redutor, enfim, e dispositivos de segurança para a rede não estourar, né? Não sofrer rompimentos, enfim, algo nesse sentido. Aqui nós estamos apenas verificando como que nós podemos fazer isso, né? Então, a carga de pressão estática aqui no ponto A, no fluido em repouso, nada mais é do que o desnível entre o manancial e o ponto A, né? Então, eu tenho aqui 221,45 menos 190, que é o desnível geométrico, que é a coluna d'água disponível, né? Isso vai me dar 31,45 metros, né? Quando não houver fluxo de água, essa é a pressão estática, né? A dinâmica é quando eu tenho fluxo de água, né? Então, é dada pela estática, pela coluna d'água disponível, menos a perda de carga, né? Então, a gente precisa calcular a perda de carga nesse trecho. Lembrando aqui algo que eu demonstrei a vocês na apresentação teórica, né? Que a gente pode deduzir isso por meio da equação de Bernoulli, isso que eu acabei de falar, né? Desprezando as cargas cinéticas, aí, uma vez que elas nos darão valores ínfimos, né? Diante desse sistema. Então, eu tenho aqui a pressão no reservatório, mais E1, utilizando a equação de Bernoulli, né? É igual a pressão em A mais E2, mais a perda de carga, né? Isolando aqui a pressão em A, eu tenho o desnível entre as cotas menos a perda de carga, né? Uma vez que a pressão no reservatório, na escala efetiva ali, é a pressão atmosférica, que é igual a zero. Isso nos dá aqui, né? PA igual ao desnível entre as cotas menos a perda de carga. Quando não há o fluxo, pressão estática, é apenas o desnível, né? A coluna d'água disponível. Se eu tenho fluxo, eu desconto essa perda de carga para encontrar a pressão dinâmica, certo? Via de regra, pressão dinâmica é igual a pressão estática menos a perda de carga, né? Em situações aqui onde a gente possa desconsiderar a carga cinética, em vários casos práticos. Por fim, calculando as perdas, né? Se a gente adotar ali naquele trecho de 1,5 km o diâmetro de 300, né? A gente vai ter essa perda de carga aqui, utilizando a equação de Darcy em função da vazão, né? Eu entrei aqui, fator de atrito, comprimento de 1.500,
ponto A está a 1.500, né, de comprimento, vazão em metro cúbico por segundo, diâmetro do tubo em metros. Isso deu essa perda de carga, né? Portanto, a pressão dinâmica ali, né, vai me dar o que eu tenho de pressão estática menos a perda de carga, dá aqui 25,775, né? Caso eu adote, né, resolva adotar naquele trecho um diâmetro de 350, aí a perda de carga muda, né, uma vez que o diâmetro muda, né? Tá vendo? A perda de carga diminui, né? Um diâmetro maior. Então dá aqui uma perda de 2,6348 metros. Isso já dá aqui uma pressão dinâmica de 28,852, né? Resolvido o problema, né? Só aqui lembrando a figura. Então aqui eu tenho 9.000 metros, eu calculei 2.000 e uns quebrados ali, né? Para tubos de 350 e 6.000 e uns quebrados para tubos de 300, né? Então eu poderia adotar aqui do começo até 2.000 e pouco, tubo de 350 e depois fica 300, ou o contrário, né? Por isso que eu fiz o cálculo ali com as duas situações, né? Podendo ser um diâmetro de 300 ou 350. Certo, pessoal? Bom, então, basicamente, né, sobre a resolução deste problema de sistemas hidráulicos em série, né, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Fico à disposição para esclarecimentos e um grande abraço a todos.